Olá, amigos! Estamos aqui de retorno para estudar mais um capítulo da obra Garimpo de Amor por Joana de Ângeles. Hoje, falando do capítulo 14, Amor e Compreensão. Ao meu ver, este capítulo é um dos pontos altos da obra, porque ao mesmo tempo que ele apresenta uma proposta desafiadora para a grande maioria de nós, ele é riquíssimo em aprendizado. Quando Joana fala de compreensão, me veio assim de uma forma muito clara na cabeça a imagem da vaidade. E essa falta de compreensão, que também está relacionada com a falta de indulgência, com a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro e também de perceber o mundo sob o olhar do outro, é tão mais difícil quanto mais vaidosa é a pessoa. E esse é um desafio muito grande, porque a vaidade tem sutilezas e sofisticações singulares. É comum que nós, no dia a dia, atribuamos a vaidade a questões meramente físicas, né? Então, vaidosa seria, narcisista seria aquela pessoa que enaltece a própria imagem, se acha muito bonita, e em certo ponto há uma tendência da sociedade hoje muito narcisista de confundir o conceito de vaidade com auto-amor. E o que vai definir, ao meu ver, né, humildemente, o auto-amor da vaidade é justamente esse sentimento de compreender. Porque a base da compreensão é, sem sombra de dúvida, a humildade e a caridade. É você abdicar, sair um pouco de si e se doar ao outro. E nós só conseguimos fazer isso se nós não somos egoístas o suficiente, orgulhosos o suficiente ou vaidosos o suficiente. Psicologicamente, existem diversas características para um comportamento narcisista. Embora eu não seja especialista da área, mas eu acho que vale a pena nós citarmos, não fazendo uma análise psicológica, mas citarmos de uma forma despretensiosa essas características para que nós possamos refletir e para que a gente possa entender, buscar pelo menos entender um pouco melhor, com um pouco mais de profundidade a mensagem de Joana. A primeira característica seria, para o narcisista, uma dificuldade em reconhecer que o outro gosta de mim, em reconhecer os sentimentos do outro. Por quê? Porque o narcisista ou vaidoso quer que o outro demonstre afeto na forma que ele julga compatível com a magnanimidade que se é. Ou seja, tenho uma visão tão exacerbada de mim mesma, me supervalorizo a tal ponto, me acho tão irresistível que eu não consigo me relacionar com quem não me admira. E quando eu tenho relações mais íntimas, sejam relações de amizade, relações conjugais, relações parentais, eu quero que o outro demonstre o seu afeto da forma como eu acho que deve, e não da forma espontânea como nós demonstramos o nosso afeto. E com isso nos tornamos mais exigentes. Às vezes o outro cansa de demonstrar a afetividade de diversas formas, seja através da atenção, do carinho, do cuidado, do zelo, da compreensão, mas os narcisistas não compreendemos. E eu me incluo aqui nisso. E a segunda característica que eu acho bastante interessante, que tem tudo a ver com a compreensão, a incapacidade de perceber o mundo através da perspectiva do outro. Isso é compreender. Mesmo que o outro pense de uma forma completamente diferente da nossa, é importante que nós possamos ter essa empatia de nos colocar nos olhos do outro. E saiamos um pouco de nós e possamos perceber o mundo como o outro observa. Sem isso, onde o amor? O amor é justamente essa capacidade de não apenas aceitar, mas sobretudo compreender.
Saber que muitas vezes o outro tem as suas resistências, tem as suas incapacidades, tem as suas limitações. Não obstante assim, amamos. Amar como o outro se apresenta e não exigir algo que o outro não pode nos dar. E aí, feito esse introito, Joana vai começar esse capítulo dizendo: a compreensão que o amor propicia conduz à solidariedade nos momentos difíceis. E veja se não é verdade. No momento que nós saímos de nós, compreendemos o outro, as razões do outro, a dor do outro, participamos da felicidade do outro, nós exercitamos a fraternidade universal, nós exercitamos a solidariedade, porque vivemos realmente juntos. Veja que não é algo do discurso, é algo da vivência. A compreensão nos facilita, nos favorece, nos faculta a vivência do amor. Veja que coisa interessante. E ela diz que quando se ama realmente, a compreensão das dificuldades e falhas do outro se apresenta como natural, destituída de ambição retributiva. Nós amamos o outro como ele se nos apresenta. E a falta de indulgência, a falta de clemência é muito da falta de compreensão. Porque se nós temos o conhecimento de quem somos, verdadeiramente, nós vamos saber de nossas imperfeições. E, portanto, quando nós identificarmos as imperfeições do outro, que podem ser iguais ou diferentes das nossas, para nós será um movimento muito natural. Ora, se eu tenho imperfeições, como poderia esperar que o outro não tivesse? É interessante isso. E ela diz: assim não lhe exigindo modificações que ainda não pode operar, nem encontrar-se em níveis de elevação espiritual que faltam ser conseguidos. E o que me deixa muito intrigada nesse processo de aperfeiçoamento moral é justamente esse movimento. No movimento em que nós nos sentimos convidados a nos aperfeiçoar moralmente, nós nos tornamos mais exigentes conosco. Nesse sentimento de dever, de ter que progredir. Mas observe que esse ter que progredir tem que ser algo sem violência. Mas não é algo sem violência e também muito vagaroso, do tipo, tem uma eternidade pela frente. Então, deixa as minhas imperfeições aí, vamos seguindo a vida, aos pouquinhos, em doses homeopáticas eu vou melhorando, sem muito esforço. Não, o esforço ele é imperativo, o trabalho ele é impostergável, né? O esforço tem que ser feito agora, mas sem devassar as próprias resistências e sem devassar a liberdade de consciência do outro. Na parte terceira de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala das leis morais, que ele vai falar da lei de liberdade, ele fala isso, liberdade de consciência. O outro tem o direito de ter as suas próprias convicções, de pensar, inclusive diferente de mim, e eu tenho a obrigação de respeitar. Porque em algum momento as minhas ideias também podem ser diferentes das de outras pessoas. E isso não significa que as minhas ideias são melhores, ou mais evoluídas, ou mais purificadas. Isso significa que estamos tendo experiências diferentes. E se eu tivesse as experiências daquela outra pessoa, possivelmente eu teria ideias similares a dela. Entende? Então, a grande questão é que a vaidade ela se pauta nessa imagem exacerbada com respeito a si mesmo. Nessa ideia de que as suas ideias são as melhores. E é isso que nós devemos lutar contra. E quando nós falamos desse grau de exigência, é lógico que nós nos lembramos da posse, que vai na contramão do amor. Mas mesmo indivíduos vaidosos podem prezar pela liberdade. Veja o grau de sofisticação, porque a posse ela pode ter um sentido aqui muito mais psicológico e sutil do que ostensivo. Joana vai dizer assim: o tormento da posse aflige e impulsiona sua vítima a logros cada vez mais desmedidos, reduzindo-lhe a existência a uma busca sem fim. O que nós estamos querendo dizer?
que a posse não é exatamente o fato de você constranger alguém a estar junto a você. O sentimento de posse pode ser o fato de você constranger alguém, por exemplo, a te amar. E não que isso implique em manifestações, tipo, da pessoa te cercar de afagos, de beijos, de carícias, de carinhos, mas dela devotar a você um amor. E é interessante porque nesse íntere, a compreensão, na realidade, ela não se dá por gestos extremamente ostensivos, grandes cenas, grandes demonstrações de compreensão. Joana vai dizer, sem necessidade de gestos grandiosos, manifesta-se a compreensão nos pequenos acontecimentos e situações que alimentam aquele que se encontra combalido. É o condoer-se, é o doar-se, é o sentir compaixão. Por exemplo, nas tragédias aparece gentil e emerge, através da compreensão solidária, em todos os momentos como forma de gratidão pela vida e suas manifestações. Então, compreender é se colocar um pouco na condição do outro e tentar exercitar isso, tentar viver, amar como o outro sente o amor, tentar compreender as razões que o fazem manifestar algumas ações daquela forma. Essas pequenas vivências são vivências de compreensão que têm por base o amor. E aí Joana vai finalizar dizendo: o amor desenvolve-lhe os valores mais elevados e a induz à gloriosa tarefa de servir e passar despercebida, deixando, porém, suas luminosas pegadas pelo caminho transitado. Interessante isso. Será que nós estamos realmente dispostos a uma vida de bastidores? A uma vida fora dos holofotes? A uma vida de deixar por onde passarmos, deixar com quem interagir conosco aquele sentimento de felicidade, de satisfação, deixar aqueles frutos de alegria sem necessariamente nos sentir ansiosos, desejosos, sem querermos ser atendidos na retribuição? A compreensão é esse sentimento de gratidão pela oportunidade que a vida nos dá de sermos melhores, pela oportunidade do amor. Quanto aprendizado. Muita paz, amigos.